compreender a tensão entre russos e ucranianos, é primeiro preciso recapitular a história recente e entender as motivações da Rússia ao invadir a Crimeia, península situada ao sul da região ucraniana de Kherson e a oeste da região russa de Kuban, que havia sido concedida à Ucrânia em 1954. As divergências entre Rússia e União Europeia, aliadas dos Estados Unidos e do Ocidente, de forma geral se estende desde pelo menos o final da Guerra Fria, lá em 1991, quando a União Soviética, que englobava tanto a Rússia quanto a Ucrânia, se desintegrou. Em 2013, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, manifestou interesse em assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, mas pressionado por Putin, que tinha grande interesse em continuar exercendo poder sobre a Ucrânia, nada foi assinado. Naquela altura, a Ucrânia já estava dividida entre duas populações, no caso a de Kiev, a capital do país, que almejava não mais estar sob a influência da Rússia, e os russos étnicos separatistas de Donbás, região ao extremo leste do país que faz fronteira com a Rússia. Naquele momento, teve início uma onda de protestos que levou à queda de Yushchenko em 2014. Na mesma data, o povo da Crimeia, que era uma região autônoma na Ucrânia, votou em um referendo público para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia. O referendo foi conduzido de acordo com todas as normas internacionais estabelecidas, incluindo cédulas de papel, urnas de vidro transparente para a coleta dos votos. Os cidadãos que votaram tiveram seus dedos indicadores mergulhados em tinta indelegível para mostrar que votaram. As urnas estavam o tempo todo sob vigilância de vídeo e havia observadores externos em todos os locais de votação. Igualzinho o que acontece aqui no Brasil, né? Bem, a contagem dos votos foi de 96% a favor de deixar a Ucrânia. E assim a Crimeia foi anexada à Rússia. Hoje, Putin quer retomar a Ucrânia para que o país volte a ser da Grande Rússia. O Ocidente, isso é, a OTAN e os Estados Unidos, afirmam que essa votação foi ilegal. Eles afirmam que tudo isso é uma fraude. Essa é a desculpa que eles dão para os goins, para que eles acreditem que esse é o real motivo dos Estados Unidos apoiar a Ucrânia. E é lindo a gente ver os Estados Unidos dizer que alguém fraudou alguma coisa, não é mesmo? Pessoal, eu poderia ficar aqui explicando esse conflito durante horas, mas eu fiz esse resumo básico para que todos compreendam o cenário. Aos olhos dos inocentes, a Ucrânia parece ser o primo pobre da história. O pequeno país que está lutando bravamente contra a poderosa Rússia comunista. Existem partidos de direita que literalmente transformaram a Ucrânia em um símbolo de resistência e liberdade. Quantas vezes por dia você lê ou ouve: precisamos ucranizar o Brasil? Realmente, esse movimento tomou corpo a partir das arbitrariedades cometidas pelo nosso Supremo. Mas será que a Ucrânia é realmente isso que a direita vende? Será que a Ucrânia de fato é o que o sistema, a grande mídia vende? Como vocês sabem, eu prezo pela verdade. Nesse canal, somos pela vida. Lutamos pelo conhecimento e contra a manipulação da informação feita pelo sistema. E o que eu irei te apresentar hoje pode ser bastante chocante. Essas imagens que você está vendo aí na tela foram feitas pela inteligência russa e mostra uma bandeira hasteada sobre um acampamento do exército da Ucrânia. O exército ucraniano está usando uma bandeira nazista. E você nesse momento pode até pensar: imagina, Tami, que loucura! Isso aí é só uma piada, é uma brincadeira. O nazismo acabou, que isso?
Realmente eles não te contaram a verdade. Então aperta o cinto, que nós iremos ver muitas evidências do que está acontecendo na Ucrânia. Essas são imagens de um soldado ucraniano disparando a sua metralhadora sobre a milícia estadual separatista de Donetsk. Essas imagens foram feitas no início do mês, e ele está fazendo isso com a bandeira nazista hasteada sobre a sua posição de tiro. Nessa outra imagem aqui, vemos os soldados ucranianos com uma bandeira nazista e uma bandeira da Ucrânia. Percebe os sorrisos? Eles estão bem orgulhosos em apresentar essa bandeira com a suástica. Mas essas não são as únicas evidências reais da situação em que o mundo está passando. Essa é uma imagem que definitivamente evidencia que aqui não estamos lidando com uma fake news. Essa é a coronel estadunidense Brittany Stewart, da Embaixada dos Estados Unidos. Ela foi enviada à Ucrânia e visitou as forças armadas da Ucrânia e executou tarefas na linha de confronto com adversários. Segundo o Facebook das Forças Conjuntas da Ucrânia, no dia 8 de abril, a coronel Brittany visitou alguns pontos da cidade. Porém, teve um lugar em especial que chamou bastante a atenção: o túmulo de Vasily Slipak. Mas quem era Vasily Slipak? Slipak era um cantor de ópera muito conhecido. Durante 20 anos ele representou a Ucrânia com a sua voz. Após o golpe de Maidan, Slipak entrou como um forte apoiador do lado nacionalista ucraniano. Tornou-se politicamente ativo na França. Ele se juntou ao movimento da diáspora francesa e ucraniana, em solidariedade aos nacionalistas ucranianos. Esse movimento organizou assistência militar aos batalhões de voluntários ucranianos neonazistas que lutavam na operação antiterrorista na região de Donbás, na Ucrânia. O batalhão específico que Slipka apoiou e depois se juntou era chamado Corpus Voluntários Ucraniano, o DUK. É a ala militar do partido Rag Sector, o setor de direita. O Rag Sector segue os ensinamentos do herói nacionalista ucraniano Stepan Bandera, e os bandeiristas costumam conduzir desfiles com tochas, brandir suásticas, saudar o Sieg Heil. Por essas e por outras razões, o Rag Sector é considerada uma organização extremista e está oficialmente proibida na Rússia como partido. Em 29 de julho de 2016, Slipka foi morto por um atirador de elite perto da aldeia de Luganskoye, enquanto repelia um ataque à posição das forças armadas da Ucrânia. Então, como vimos, esse Slipka era um neonazista. Mas você ainda pode pensar que tudo isso é só uma coincidência e que a saudação Sieg Heil não tem nada a ver com o nazismo. Então, vamos explicar a origem da expressão Sieg Heil. A expressão Sieg Heil significa salvação à vitória, ou viva a vitória. Ela foi muito utilizada durante o período nazista, sobretudo a partir dos anos 30. Ela normalmente era conjugada com a saudação de Hitler, ou seja, o Heil Hitler, que significa salve Hitler. O termo Sieg Heil era reservado a encontros das massas, como os que aconteciam em Nuremberg, aonde era proferido em uníssono por milhões e milhões de simpatizantes. Geralmente, um oficial nazista proferia no microfone o Sieg e a massa respondia o termo Heil. Então, isso se repetia várias e várias vezes em alto tom durante o evento. Também os soldados geralmente levavam banners com esse slogan junto à suástica. O Partido Nazista fez um pingente em 1933
mostrando uma guirlanda da vitória e a suástica, com as palavras Sieg Heil. Proferir hoje na Alemanha essa frase pode acarretar em até 3 anos de prisão como punição. O mesmo vale para qualquer expressão que equivalha ao Sieg Heil. Só para você ter uma ideia de como o assunto é sério, para que você tenha uma noção de que isso não é uma brincadeira, em 2008, um motorista de bonde austríaco foi demitido por se despedir dos passageiros com a saudação nazista Sieg Heil. Isso aconteceu em Viana. O mesmo sofreu processos criminais, ele respondeu criminalmente por isso. E em 2018, na Alemanha, também 2 homens foram condenados à prisão por usar essa mesma saudação nazista. Então vocês compreendem que ninguém irá usar esse termo na Europa por engano? Ninguém vai ser tolo de usar essa expressão, ainda mais um batalhão do exército, se de fato não for nazista. Só que tem um detalhe bem interessante. Em 20 de fevereiro de 2017, por um decreto do presidente da Ucrânia, Vasily Lyspy foi condecorado póstumamente com o título de Herói da Ucrânia. Resumindo, a Ucrânia condecorou há 4 anos atrás um neonazista como herói. A Ucrânia tem um batalhão nazista em seu exército. Parece que realmente a mídia não te contou a verdade, não é mesmo? E agora, em 8 de abril de 2021, a coronel Brittany Stewart, do Exército dos Estados Unidos, foi lá prestar honras ao herói ucraniano nazista. Aqui nós vemos uma representante do exército americano prestando homenagens a um neonazista. E não se esqueçam, ela foi enviada pelo Biden. Porém, tem mais um detalhe que evidencia que realmente a Ucrânia está sendo dominada pelos nazistas. Aqui nessas imagens vemos novamente a coronel Brittany e ela está usando em seu uniforme o emblema Ucrânia ou Morte do exército da Ucrânia. Isso é totalmente contra os regulamentos do exército americano, pois o uniforme do soldado é considerado propriedade do Estado. É crime contra o Estado aplicar qualquer coisa no uniforme sem a autorização do governo. Você consegue entender, perceber a seriedade dessa informação? Outro fator que chama a atenção foi que o governo da Ucrânia cortou o fornecimento de água doce para a Crimeia. Eles construíram uma barragem através do canal de abastecimento de água doce. Eles começaram uma barragem temporária, só que agora, conforme podemos ver nessas imagens, eles já ergueram uma barragem permanente que interrompe o fluxo de água doce para a Crimeia. Além disso, em 10 de abril de 2021, poucas horas depois que o comandante das Forças Armadas da Ucrânia anunciou a AFP e que a Ucrânia havia decidido contra a tomada forçada de Luhansk e Donetsk, fábricas de processamento de carne dentro de Donetsk simplesmente começaram a pegar fogo, como você pode ver aí nas imagens. Pessoal, isso é crime contra a humanidade. Cortar o abastecimento de água das pessoas não é apenas um ato de guerra reconhecido, é também um crime contra a humanidade. No entanto, o governo dos Estados Unidos está apoiando o regime criminoso da Ucrânia e até mesmo está enviando soldados americanos para saudar memoriais nazistas, como nós vimos aí o caso da coronel Brittany. Depois dessas informações terem sido publicizadas pela Rússia, cerca de 87 mil soldados começaram a desertar em massa. Segundo as informações, os soldados ucranianos também ficaram tão desesperados e deprimidos com essa informação de que seu governo se tornou nazista
que estão se posicionando literalmente contra e atacando os próprios cidadãos em Luhansk e em Donetsk, além de começarem a usar drogas pesadas e cometerem suicídios. Como podemos ver nesse vídeo aqui, aonde um soldado se suicida com a sua própria metralhadora. Eu realmente não vou mostrar esse vídeo inteiro porque as imagens são muito fortes. Mas como estamos vendo, muitos já estão sabendo dessa informação, a respeito do fato da Ucrânia estar apoiando o nazismo. Pelo que estamos vendo, mais uma vez a Rússia está lutando contra o nazismo. É claro que podemos conjecturar que isso seja uma armação da Rússia para justificar a guerra. Porém, as evidências que vimos nesse vídeo, bem, elas são extremamente sérias. E esse é o real estado da Ucrânia hoje. Abertamente, a Ucrânia usa a bandeira nazista e aparentemente não está escondendo mais a quem serve. Então devemos ter muito cuidado com esse termo de vamos ucranizar o Brasil, pois como vimos, tudo está evidenciando que a Ucrânia hoje é um país nazista. E no próximo vídeo nós iremos esclarecer muitas coisas a respeito desse movimento Ucraniza Brasil. Então você já sabe, você não pode perder. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!